Bora revisar direito penal? Hoje vai ser tudo bem mais rápido, vai ser tudo agora de manhã, porque, a gente já aprendeu a matéria. Direito penal a gente já aprendeu, a gente está literalmente só revisando porque já teve uma prova semana passada. Teoria da pena, são 4 teorias que a gente tem. Tem a absoluta ou retributiva, tem a intermediária, que pode ser também chamada de mista ou eclética, que é a do Brasil. Tem a relativa, preventiva ou finalista, e a negativa e a agnóstica. Ainda tem tempo, tá? A absoluta ou retributiva tem basicamente dois pensamentos, 2 tiers de pensamento, mas as duas concordam em que tem que cumprir a pena, tem que haver uma punição. Kant fala sobre o último prisioneiro, que se tiver uma avalanche, sei lá, e tiver alguém preso, ele vai morrer lá. Ele não vai deixar, o cara sair para sobreviver. Finalizar a absoluta ou retributiva. Absoluta e retributiva. Kant, ele fala sobre que o último prisioneiro, ele tem que pagar pelo crime. Então, se acontecer alguma tragédia de fenômeno da natureza, o carinha, ele não vai ser salvo, porque ele tá pagando pelo crime que ele cometeu. Aí o Engel, ele fala que é negação da negação. Primeiro, que o crime não deveria ter acontecido, e então não deveria ter a punição. Aí, negação da negação. É isso, basicamente. Aí vamos para a segunda teoria, que é preventiva. Eu tenho que decorar os nomes. Preventiva, finalista ou relativa. Tá, a preventiva, relativa ou finalista, ela tem dois tópicos, que existe a prevenção para a sociedade, para o todo, e a prevenção específica para o condenado. Para o todo é mais focado na coerção e a preventiva para o todo, preventiva para o condenado. O que é a preventiva para o todo, Só para ficar no story só. Preventiva para o todo é para a sociedade. Então, eles vão usar a vigência da norma para prevenir e correção. Vão impor. Ei, mano, tu tem que seguir essa norma, senão vai acontecer isso, entendeu? É mais educativo. Já para o condenado é diferente. Ele vai focar na ressocialização e o encarceramento vai ser diminuído, eles estão mais preocupados em educar o condenado para ele voltar para a sociedade do que manter ele preso, entendeu? Basicamente é só isso. Aí vamos para teoria eclética mista ou intermediária, que é a que vigora no Brasil e está no artigo 59 do Código Penal. Basicamente a mistura, vai focar tanto na punição quanto na educação. É basicamente isso. Aí a última, Deixar mais claro, A teoria eclética mista ou intermediária, que é a que vigora no Brasil, se encontra no artigo 59 do Código Penal, fala sobre ser tanto educativa quanto punitiva. Então, ela é o equilíbrio entre as duas primeiras. Ela vai retribuir para quem cometeu o crime, vai punir quem cometeu o crime, e para a sociedade vai ter a prevenção, vai ter, a norma educando a sociedade, você não deve fazer aquilo, moço, porque senão vai acontecer isso. É isso, basicamente. Não tem muito o que falar. Aí a última teoria é negativa agnóstica. Essa daí é meio confusa, mas a professora explicou de um jeito bem legal na última aula dela, que é... Por que é agnóstica, Peraí, tô procurando. Porque tudo depende da materialidade das provas para punir aquele cara maiorzão e não o pequenininho. Os princípios a gente fez aquele mnemônico, para decorar. Pipilha, pessoalidade, interrogabilidade, proporcionalidade. Proporcionalidade? Sim, proporcionalidade, individualidade, legalidade, humanidade e anterioridade. Anterioridade, isso. Aí, pipilha, As iniciais formam pipilha. Vamos lá, pessoalidade, que se eu cometi, eu vou pagar pelo crime. Isso mesmo. Interrogabilidade, que o Estado tem que garantir que a pessoa que recebeu a punição, ela cumpra essa punição, dê todos os meios, dê tudo para ela cumprir aquela punição. Proporcionalidade, a tua pena vai ser proporcional à tua participação do crime. Isso. Já foi interrogabilidade e individualidade? Agora? Tá. É que o julgamento é individual. Tentar deixar tudo em uma story só, Pessoalidade. Eu cometi o crime, eu vou pagar pelo crime. Individualidade. A pena é individual. Vai ser... individual. É justo comigo.
Pessoalidade, proporcionalidade, vai ser proporcional com aquilo que eu participei do crime. Proporcional, interrogabilidade, o Estado tem que garantir que aquela pena seja cumprida, tem que dar os meios e tudo. Pipi, legalidade, o crime tem que ser previsto em lei para poder ser punido, né? É isso, tem que estar na lei. Legalidade, H, humanidade, o criminoso é uma pessoa, ele tem que ter a dignidade humana dele em qualquer lugar. Preso, livre. Anterioridade, que significa que o crime só é crime quando cometido já previsto em lei. Se o cara cometeu hoje uma ação e não está na lei, ele não cometeu um crime. Agora vamos falar sobre os regimes. Existem alguns tipos de regime. Aí tá torto, né? Mas vai ficar assim mesmo. Regime fechado, que todo mundo conhece. Regime semiaberto. Regime aberto. E o regime especial. O regime fechado é aquele que o condenado vai ficar preso, tipo, 24 horas lá na prisão. E ele tem direito a trabalhar, tipo, é sugerido que ele trabalhe. Quando ele trabalha, ele recebe um dinheiro, porque nenhum trabalho, galera, é de graça, só o serviço comunitário, que é o trabalho de graça, mas não é de graça, é só uma substituição de pena, mas esse é outro assunto. E o salário que ele recebe pelo trabalho que ele faz preso se chama pecúlio, dinheiro recebido pelo preso, o salário. Para onde esse salário vai? Vai para uma família dele, uns parentes, ou então vai para uma poupança dele, mas alguma hora vai chegar para ele, entendeu? Basicamente, o fechado é isso. Aí, acho que não tem mais nada para falar sobre o fechado, o salário, tá. Quando ele trabalha, a pena dele é tanto, né? Aí, quando ele trabalha, ela pode ser diminuída. Então, quando estuda, tipo, a cada 3 dias que ele passou trabalhando ou estudando lá dentro, é diminuído um dia da pena dele. Regime fechado, acho que só tem isso para falar. Regime semiaberto, como é que é? Ele não existe na vida real, a professora disse, mas existe na lei, né? Se existe na lei, tem que falar de acordo com a lei na hora da prova. O que é o semiaberto? É quando o condenado vai passar, tipo, a condenação dele numa fazenda, numa fábrica distrital, alguma coisa assim, e ele volta, essa fazenda é aberta, não tem nada preso, não. E no tempo de dormir, ele volta pro quartinho dele e dorme lá. É isso, semiaberto. Regime especial é um dos mais complicadinhos assim de entender, mas não é tão difícil. Regime especial é especificamente para as mulheres. Quando elas têm filhos, na lei, basicamente, está dizendo o quê? Que deve ter um ambiente para essa mulher criar os filhos dela, tipo, amamentar até os 6 meses de idade. E então, na prisão deve ter um local para que essa criança possa crescer junto com a mãe até os 7 anos de idade. Só que isso não existe, né? Então, o que acontece na vida real? Essa mulher que está grávida, ela vai passar a cumprir a pena dela no regime tipo que é aberto, só na casa dela, entendeu? E isso não significa que a condenação dela foi para tipo prisão domiciliar. Não, é só até o tempo que a criança cresça, até os 7 anos, né? Na lei até os 7 anos, então até os 7 anos de idade ela vai ficar na casa dela cuidando da criança, ou então até os 6 meses ela tem que amamentar. Porque na lei está dizendo alguma coisa bem específica sobre a condição da prisão dessa. No artigo 33 ainda, né? Acho que é 33, mas eu vou colocar a referência aqui certinho. Fala sobre as penas, né? E relacionadas com os regimes. Basicamente, quem pegou mais de 8 anos vai entrar no fechado ali, realmente, fechado. Aí depois, quem pegou que não seja superior a 4, então, no máximo 4 anos vai entrar no semiaberto, né? E quem pegou inferior, cuja pena seja superior a 4, superior a 4 e menor que 8 é semiaberto. E quem pegou de 4 para menos, tipo 1, 2, 3, 4, vai ficar no aberto. Aí existe a progressão de pena, que é o PERSALT. Não sei como se fala, mas eu vou escrever. Que é basicamente o condenado cumpriu uma porcentagem lá da pena, ele pode pedir para que ocorra a progressão. Aí, se ele cometeu um crime, vai diretamente para o fechado. Quando, gente, está acabando. Esse é o penúltimo tópico, que é o quê? As penas restritivas de direito. São restritivas temporariamente, isso é muito importante de se lembrar. E são 5, que é a pecuniária. Pecúnia é igual a dinheiro, né? Então, a pessoa ela vai pagar.
pra não ficar presa, basicamente. Aí nós temos o perdimento de bens, que é quando a pessoa não tem o dinheiro para pagar a condenação, então... Ai, tava dando muito chiado, né? Vou afastar mais. Então, ela vai substituir o dinheiro por o bem que tem o mesmo valor. Saiu um dia desse uma Porsche, né? Sendo como o carro da polícia. Basicamente, o cara não tinha dinheiro para pagar a pena dele, então ele deu o carro dele, que era o valor da pena. Aí, esse objeto, esse bem, vai para o fundo penitenciário. Não pode ser substituído por dinheiro, não. Aí, depois de perdimento de bens, tem serviço à comunidade, tipo, o cara vai trabalhar e não vai receber por esse trabalho porque ele tá substituindo, né, a condenação dele de regime fechado pela liberdade, então vai trabalhar sem receber. Interdição temporária de direitos, tipo, não pode fazer tal coisa por determinado tempo. Um exemplo sempre dado é de não prestar concurso. Limitação de final de semana. Essa acontece em regime aberto, né? A pessoa foi condenada em regime aberto. Aí, ela foi, tipo, convertida para restritiva de direito. Aí, ela tem que passar 5 horas do sábado e do domingo estudando ou ouvindo uma palestra, e o governo fornece essas palestras. Eu vou deixar a referência aqui sobre essa parte restritiva de direito certinho, com todos os parágrafos e os artigos, bem explicadinho. Nós temos as condições para a substituição, porque, tá dizendo aqui, no artigo 44, que as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade. E quando? Quando é que isso acontece? Quando é que elas são substituídas? As de liberdade. Quando a pena de liberdade não é superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Quando o réu não for reincidente em crime doloso. Quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias indicarem que a substituição seja suficiente. Quando a condenação é igual ou inferior ao ano, ou então pode ser substituída por multa. Multa é o último tópico. E é isso, eu acho. A pena restritiva de direito, ela pode ser substituída pela restrição de liberdade quando essa pena de restrição de direito não é cumprida e não é justificada. Tipo, ele não cumpriu e não justificou. Vou deixar também a referência. Acho que é isso também. Acho que já acabou sobre restrição de direito. Vamos para a multa, que é o último tópico. É isso. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicar, se for possível, ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Não entendi, vou ler de novo. E para finalizar, vamos falar sobre multa. A multa, o pagamento vai para o fundo penitenciário. Ela pode ser prevista de forma abstrata, ou seja, a pena pode ser diretamente uma multa ou substitutiva. Tipo, a pena era privativa de liberdade, mas como era menor de 1 ano, foi substituída por uma multa. A multa pode ser parcelada. Deixa eu abrir minha anotação aqui. A multa ela pode ser parcelada quando acontece a suspensão da multa. Tipo, não vai ser mais exigível a multa. Quando tem doença mental, aí não é mais exigível a multa. Ela é cumulativa. E se o cara recebe um salário, é descontado diretamente do salário. É isso, acabou o assunto. Boa prova, galera.